E aí, amigos do Derby FC, quarta-feira, pós-jogo Corinthians e Flamengo pela Libertadores. E aí, Marcos, não tá muito bem, né? Não, o clubismo aqui, né? Tá triste, né? Rapaz, que jogo foi esse ontem, cara? Jogo de um time só, aparentemente, assim. Foi jogo de um time só, né? Isso, se você for analisar, se você for muito assim, otimista, 10 minutos o Corinthians jogou do jogo. 10 minutos o início do jogo só. Depois que o Flamengo Exatamente. acertou a marcação, foi jogo de um time só. 2-0 pro Flamengo e, assim, obviamente que o Corinthians chutou ao gol, né? Teve 12 Teve- chutes te- ao gol. eu até lembrei, a gente tava comentando, né? O chute mais perigoso do Corinthians foi aquele de Mosquito. No começo do Que. jogo, 3 minutos do jogo. Isso foi, que ele. Que Que Santos aí tirou com a perna, né? é um negócio que eu vou citar aí, né? Que. Bem rapidinho. O Flamengo, a bola rebateu, o Corinthians falhou, né? Vamos dizer assim, né? Aquele bate-rebate lá na zaga, a esquerda foi lá, caixa. É, o Corinthians teve a chance, né? Com o Mosquito também, né? De botar a bola dentro do gol, mas não fez, né? Aí eu vi até um comentário dizendo assim, né? Essa é a diferença de um jogador que é craque, ele precisa de uma chance, vai lá e guarda. O jogador que não é craque, ele tem a chance e perde. Não por ele ser ruim e tal, é porque o craque é diferenciado, né? O cara, os caras é diferenciado. Exatamente. Só para repassando as estatísticas rapidinho aqui, foram 12 chutes do Corinthians, 15 do Flamengo, mas ao gol foi 5-5. Aí na posse de bola, o Flamengo foi superior, 58% a 42%. Passes completados, né? Passes completos. 87% do Flamengo, 80% do Corinthians. Aí faltas 14-9 para o Corinthians. Cartões amarelos, 1 do Corinthians e 2 do Flamengo. Cartões vermelhos não teve, impedimentos 2 do Flamengo, inclusive um Não foi. que não foi e que, tipo, ainda bem pra arbitragem que não Porque foi se gol, fosse né? gol, o VAR ia voltar, ia dar o gol, né? Isso, Porque se exatamente, fosse que gol, foi o né? lance Tinha do que dar, né? Pedro. Escanteios 3-3. Eu acho assim, o Corinthians começou jogando bem, até os seus 10 minutos. Depois daí o Flamengo equilibrou a partida e começou a ter melhores chances até a do gol. Que foi numa bobeada e numa sorte também. Não um chute. Mas já merecia estar ganhando. Sim, A com realidade certeza. é essa. O Flamengo já merecia estar ganhando porque produzia mais, o meio de campo dominava. Eu acho que se a gente fosse parar assim, o que faltou pro Corinthians ontem, não faltou vontade, como algumas pessoas falaram, acho que não faltou isso. Isso aí é tipo, é torcedor que fica tentando arrumar justificativa para a derrota. Faltou o seguinte pro Corinthians. Ontem o Corinthians jogou com praticamente 3 volantes na frente. Sem meio de campo de criação. A gente não tinha o Renato Augusto, a gente não tinha o Ilha, que apesar de eu não achar que ele é meia, mas ele pode armar jogadas, né? Ele arma jogadas, né? É um ótimo jogador. E o Flamengo não, pô. O Flamengo tem 2 caras que armam jogada. Tem Rascaeta e Everton Ribeiro. E Então, tipo, Gabigol tem ainda dois. volta pra armar também, ultimamente. Então, o que acontece? O time do Flamengo, em questão de meio de campo, muito mais conciso, muito mais objetivo e com chances, criando chances de gol praticamente toda hora. De 5 em 5 minutos o Flamengo tinha chance de gol, no mínimo. Todos 5 em 5 minutos o Flamengo tinha chance de gol. O Corinthians não tinha armação. O que faltou pro Corinthians foi a armação. Culpa dos jogadores? Não acho, né? Renato Augusto é machucado, o Willian não jogou ontem também. O treinador fez com as peças que tinha, né? E infelizmente eles não corresponderam. Mas eu acho que é muito mais mérito do Flamengo do que demérito do Corinthians, como algumas pessoas gostam de massacrar, né? É, Time ma- sem vontade, treinador ruim, não sei o quê. mas aí a Mas gente entra num ponto aqui. O Corinthians contratou nessa janela. O Corinthians já sabia que Renato Augusto não ia voltar tão cedo, que Paulinho também não tem uma previsão de retorno, e que o William, antes de abrir a janela, o William tinha machucado o ombro. Entendeu? Além de ser um jogador de mais idade. Mas o Corinthians foi atrás de volantes que o Corinthians já tem disponíveis. Então por que o Corinthians não foi atrás de um meia? Há um exemplo, por exemplo, vamos citar o Palmeiras. O que faltava no time do Palmeiras? Atacantes. O Palmeiras foi lá e trouxe 2. Agora tá trazendo um meia atacante, tá tentando trazer, né? Pra ficar ali no lugar do Rafael Veiga. Mas, tipo, o Corinthians, todo mundo sabia que faltavam meias pro Corinthians. Tanto seja por lesão, ou seja porque não tinha mesmo. Mas o Corinthians não foi tem até o atrás disso. Juliano, né? Mas o Juliano entrou no segundo tempo e parece que nem entrou, né? Tipo, não Foi fez diferença totalmente alguma. apagado na partida. Deu um Ele não chute fez a gol diferença. que misericórdia, né? Não fez diferença alguma, né? Concordo com você. Acho que é muito mais importante o meio de campo Corinthians, porque não adianta eu ter o Yuri Alberto, né?
lá na frente e a bola não chegar nele. Quem é que adianta? Entendeu? Lá no Flamengo, toda hora Pedro e Gabigol recebem bola para fazer gol. Toda hora. Então tem no mínimo, de 10 em 10 minutos, tem uma chance para eles fazer gol. Não, tava mais fácil pro Flamengo. Foi muito mais chance do Flamengo fazer o terceiro do que aquela cabeçada de Davi Luiz. Eu pensava que ia ser gol ali. Que Cássio pegou na ponta dos dedos e ele ainda pegou a sobra ainda depois, né? A jogada continuou um pouquinho ali, voltou para ele e chutou um outro chute bom também e Cássio pegou de novo. Então, teve mais chance do Flamengo fazer um terceiro do que o Corinthians diminuiu o placar. Vou até falar aqui agora, pode até os corintianos me cancelar, mas o Flamengo merecia ganhar até demais. Essa é a verdade. Merecia ganhar demais. O Corinthians, assim, vamos ser sérios, se o Corinthians fizesse um gol ali, era lucro. Um gol. Já era lucro ali, pelo que criou. Eu acho que a gente cantou essa partida ontem meio que sem perceber, quando a gente foi analisar as escalações, que a gente viu uma provável escalação do Corinthians que tinha tipo muito ou esse ou aquele, tipo indefinida, e quando a gente foi ver a provável escalação do Flamengo, era aquilo. Não tinha nem tirar nem pôr. Ia ser aquilo ali. Nós sabíamos provavelmente quem é que ia entrar se o Flamengo tivesse em desvantagem e quem é que ia entrar se o Flamengo tivesse em vantagem. É um time que o Dorival tem hoje na mão, conciso. Ele sabe quem é que vai começar jogando, ele sabe quem é que vai entrar no segundo tempo. A depender das circunstâncias. É um time, o Flamengo é um time. Aí os outros torcedores dos outros times vão ficar tristes que eu vou falar, mas é um time que só precisa de um treinador que não faça merda. É só isso que é a realidade, entendeu? Se um cara ali que, beleza, cara, vão lá e joguem, entendeu? Tipo assim, ó, o time é esse, vão lá e joguem. É só isso que precisa. Não vou me meter no dia a dia de vocês, não vou me meter em nada, não vou tirar o celular na hora do almoço. Meu amigo, eu só quero que vocês joguem. É diferente. Por exemplo, você pega o Corinthians, você pega o Palmeiras, você pega até o próprio Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro parece mais com o Flamengo, mas ainda discordo um pouco assim, dessa comparação. Mas você pega o time do Flamengo, ele é tão bom tecnicamente que ele não precisa fazer muito. Você vê, ontem ele jogou bem e não precisou se esforçar muito não, entendeu? Porque é natural dele, entendeu? Porque os caras são muito bons. Everton Ribeiro é muito bom, Arrascaeta é muito bom. O Gabigol, apesar de eu não gostar muito do jeito dele como pessoa, ele é bom jogador, assim, né? A nível do futebol brasileiro, ele é um bom jogador, assim, né? Pega os outros atacantes que tem no Brasil, ele é um bom atacante. Tem o Pedro também, né? Então, tipo assim, a gente tem 4 jogadores que, vamos ser sinceros, dariam pra... por exemplo, se a Arrascaeta fosse brasileiro, poderiam, no mínimo, estar no banco de reserva da seleção. São 4 jogadores que dariam pra estar, no mínimo, no banco de reserva da seleção brasileira. Então, assim, é chovendo molhado aqui. O Flamengo é superior, jogou o mínimo e ganhou o jogo. Não tem o que fazer, né? Infelizmente, né? E pra mim acabou. Infelizmente. Não tem nem expectativa de uma reviravolta no segundo jogo? Vou assistir, vou torcer. Mas como aqui eu não vou ser clubista, eu acho que acabou, entendeu? Não vou deixar. Terça-feira tô lá assistindo o jogo, torcendo. Sei que é muito difícil, mas vou torcer. Agora, se empatar, né? Fizer os 2-2, levar pros pênaltis, pra mim já seria um resultado assim... Extraordinário. Extraordinário. Mesmo que perdesse nos pênaltis, mas seria extraordinário. Mas, sem clubismo, acabou. Eu até chutei um resultado ontem que seria um 2-2, mas eu contava que o Corinthians começasse ganhando, entendeu? O Corinthians fizesse 1-0, aí o Flamengo ia pra cima e empatava, o Corinthians 2-1 e o Flamengo empatava. Como o Flamengo abriu o placar, quando o Flamengo fez 1-0, eu fiz, cara, já ganhou esse jogo. Né? Pelo o futebol que estava apresentando as duas equipes em campo, o Flamengo muito conciso, meio de campo marcando bem e saindo bem também, você viu o Corinthians meio que amassado ali, entendeu? O Corinthians não conseguia passar. O Corinthians não entrou. O Corinthians foi entrar na área do Flamengo sem ser por bola parada, essas coisas assim. Já no segundo tempo, aquele chute do camisa. Quem é o 6? O Lucas Piton. É o Lucas Piton? É um lateral, né? Tipo assim, né? Teoricamente o cara não era nem pra estar ali, né? Nessa posição, né? Vamos que na minha opinião ele ainda errou. Porque ele recebeu a bola, dominou com a direita. Aí, tipo, a bola sobrou pra esquerda. Se ele tivesse batido ali, talvez ele tivesse uma chance de fazer um gol. Aí ele deu mais uma puxada pra esquerda, chegou 2 zagueiros em cima dele. Alongou a jogada que não deveria, né? Que é aquela coisa, não é atacante, né? Atacante teria chutado logo. E outra coisa, é isso que diferencia, entendeu? Você pega o Lucas Piton, que pra mim é um bom jogador, mas não é craque. É a diferença, né? Por exemplo, você tem, vamos dizer assim, craques nas posições de Flamengo. Não tô dizendo aqui que Rondinei é craque, longe disso. Isso, cara. Rondinei, até os flamenguistas gostam muito dele. Mas eu digo assim, quando a bola sobra no pé de Arrascaeta,
no pé do próprio Gabigol, no Pedro, como é o nome? No Everton Ribeiro, dificilmente vai sair uma jogada desse estilo Pitone, entendeu? O cara errar a jogada, entendeu? Tipo assim, o cara pensar na jogada errada. Essa é a diferença, entendeu? O Flamengo tem muita mais chance, né, de finalizar a jogada com gol do que o próprio Corinthians, né? O Corinthians tem um bom atacante, o Roberto é um bom atacante, o próprio Roger Guedes, que entrou também, não é um mau atacante. Eles jogaram juntos, né? E era impossível, mas o impossível aconteceu. Dá pra jogar. Se Dorival conseguir colocar... Como é o nome? Pedro e Gabigol. Coisa que o Rogério Ceni disse também que era impossível no Flamengo colocar. Dá pra jogar. Agora sim, você tem que pensar lá atrás como é que vai fazer. Deixar os volantes nem subir, entendeu? Tem que ser algo pensado de alguma forma. Mas aí com o treinador do Corinthians, eu não vou criticar ele, porque eu acho que foi muito mais mérito do Flamengo do que tudo. Então vamos lá, só pra gente finalizar aqui, 2 questõezinhas. O gol, totalmente legal, né? Totalmente legal. Na hora já vi que era legal mesmo. Absolutamente. E o resultado justo também? Justiça era pra ter sido mais. Não sei se é. Talvez até mais, né? Concordo com você. Até mais. No mínimo, eu acho que o placar justo era 3-0. Então, pra terça-feira, acabou. Acabou. Sem clubismo. Como torcedor, eu vou estar assistindo e torcendo pro Corinthians. É óbvio, claro, independente. Depois de 10-0. Eu ia estar lá assistindo o jogo terça-feira, como sempre faço. E mais alguma coisa pra acrescentar aí? Não, é só esperar terça-feira, né? Vamos ver se sacramento ou se acontece um milagre, né? Então é isso aí. Quem puder, curte, compartilha e se inscreve no canal. A gente vai ficando por aqui. Hoje nós teremos 2 vídeos, né? Esse da review do jogo passado e um próximo sobre Palmeiras e Atlético Mineiro e Palmeiras. E até daqui a pouco. Valeu! Tchau, tchau, pessoal.